Você sabia que as vísceras próximas do diafragma podem gerar disfunções cervicais? O objetivo dessa aula é explicar para você como isso acontece e como avaliar e tratar isso clinicamente no bebê. Meu nome é Léo Sete, sou fisioterapeuta osteopata, estou doutorando em reabilitação e desempenho funcional, trabalho na clínica e na pesquisa em adultos e bebês e vou conduzi-los a respeito de como alterações de órgãos abaixo do diafragma podem impactar disfunções cervicais. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal, porque só vídeo top de conteúdo de altíssima qualidade com relevância para a sua clínica, de forma gratuita. Então não perca tempo, ative o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube já te comunicar para que você não perca nada. Para que a gente possa entender as relações dos órgãos próximos do diafragma com a cervical, a gente tem que voltar na inervação. A inervação dos ligamentos do fígado, do estômago, da pleura, do pericárdio, órgãos próximos do diafragma, é frênica. O nervo frênico entra na região cervical média, nos níveis de C3, C4 e C5, principalmente C4. Então, qualquer alteração de tensão nessas estruturas podem gerar uma sensitização, uma excitação da cervical e, consequentemente, refletir em desordens de movimento, fazendo com que o indivíduo perceba desconforto no movimento que não era para ele perceber. Além de dor, também limitações de movimento cervical. Eu coloquei esse artigo para vocês, que é uma revisão publicada em 2019, de alterações viscerais gerando desconforto cervical. No caso do bebê, vejam o que acontece. Um diagnóstico muito comum em bebês é o torcicolo muscular congênito. Mas na maioria das vezes eu tenho uma disfunção cervical sem um problema no ECOM. Vamos entender isso agora. O fígado do bebê, ele tem muitas funções no desenvolvimento fetal, quando o bebê, na verdade, era um feto, né? Tá dentro da barriga da mãe, no útero. Naquele ambiente, o bebê está cercado no ambiente aquático, né? Ele não tem ação da gravidade direta. Lembrando que a água anula a gravidade, né? É o princípio de Arquimedes, né? O empuxo anula a gravidade. E o fígado, como desenvolve muitas funções, como por exemplo, ele é o principal órgão hematopoético do feto. É ele que produz as células de defesa. A medula óssea só passa a agir pós-nascimento. Então o fígado é um órgão que tem várias funções a nível, ele é um filtro, né, de tudo que passa ali pelo feto. Então assim, ele tem várias funções no desenvolvimento fetal. Quando nasce, ele vai diminuir algumas funções e outras estruturas do corpo vão assumir algumas funções, como por exemplo a medula óssea, né? Vai ser o órgão primário aí de produção de células de defesa. Porém, quando o bebê nasce, gente, o fígado dele ocupa uma média de metade do abdômen, da cavidade abdominal dele. Então ele tem muito volume. Dentro da barriga da mãe, esse volume não gera peso, né? Na verdade, o peso não tem ação da gravidade, que ele está no ambiente aquático, então isso não interfere muito. Porém, quando nasce, a ação da gravidade começa a agir. E o órgão muito grande, muito pesado, que é um órgão muito rico de sangue, ele pesa em relação ao diafragma, né? O diafragma está aqui, como a gente vê aqui, ó, nessa imagem. Ó. O diafragma está aqui, o fígado está logo aqui embaixo do diafragma. E ele pesa, e à medida que ele pesa, os ligamentos que não sofriam tensões, os ligamentos do fígado com o diafragma, que é o ligamento coronário direito e esquerdo e os ligamentos triangulares, eles passam a ser tensionados pelo próprio peso do fígado. Esses ligamentos são inervados, tá? Com receptores nociceptivos. E aí isso começa a gerar um input para o bebê. Para onde, Léo? Para a cervical. E aí, essa cervical ela pode ficar hiperexcitada. Porque a partir de agora, pós-nascimento, eu tenho uma tensão nesses ligamentos que não existia. E essa tensão ela é levada para o sistema nervoso central através da cervical. E é claro que o bebê, o normal é ele se adaptar super bem com isso. Mas em alguns casos não se adapta bem, por N motivos. E aí a gente acha que o problema do bebê, pela dificuldade de movimento às vezes cervical e desconforto e limitação, é por causa do ECOM. É uma torcicolo e muitas vezes não é. É uma disfunção cervical.
nesse caso de origem visceral. E aí o que a gente pode fazer é testar esse fígado. A gente faz um lift nesse fígado, a gente sustenta ele e retesta a cervical. Se a gente ganha movimento a partir daí, quando a gente sustenta o fígado, a gente ganha movimento cervical, o movimento ganha muito movimento, o problema não é no ECOM, e sim essas disfunções por esses ligamentos. Então, clinicamente, é algo bem relevante para a gente testar e pensar numa possibilidade terapêutica. E aí o que a gente vai ter que fazer é adaptar a essas questões de informações neurais na cervical por esses ligamentos viscerais. A gente vai mudando, através de técnicas manuais de reposicionamento, a informação visceral desses bebês para a cervical. E vai trabalhando o movimento da cervical, estimulando de forma ativa e passiva. Uma possibilidade bem interessante também, gente, é colocar o bebê na posição de tummy time. Uma vez que o fígado vai pesar anteriormente e vai liberar a tensão dos ligamentos triangulares que ficam atrás do fígado com o diafragma. Uma vez que o bebê, que o fígado, eu mudo a posição do bebê e o bebê vai anteriormente, no tummy time, ele vai para frente em relação à cavidade abdominal, eu consigo mobilizar esse fígado liberando a tensão dele atrás do abdômen por esses ligamentos. Então isso tudo são possibilidades clínicas bem interessantes para estar trabalhando aí em desordens cervicais. Então lembrem, nem sempre o problema vai ser no ECOM. Podemos ter várias outras possibilidades de outras regiões do corpo gerar disfunção cervical. O próprio diafragma, que começa a exercer grande função pós-nascimento e é inervado pelo frênico e pelo vago, podendo limitar várias regiões ali da cervical em relação ao movimento. Tem vários ensaios clínicos mostrando que a terapia manual no diafragma, a gente consegue em vários tipos de dor cervical aliviar a dor e ganhar amplitude de movimento, com a terapia manual direto no diafragma. Além disso, o diafragma é que controla também a questão do refluxo, em mais de 40%. E isso vai maturar à medida que o bebê nasce e que esse diafragma vai melhorando as relações dele com o estômago, por um processo neural e por via mecânica direta, por uma nova demanda que é a amamentação que surge pós-nascimento. Então isso tudo abre o leque nosso clínico para avaliar e tratar disfunções cervicais ligadas ao diafragma ou às vísceras que ficam próximas do diafragma. Lembrando que a inervação dessas estruturas é principalmente pelo nervo frênico e isso pode impactar diretamente a cervical. E assim a gente vai chegando ao fim dessa aula, lembrando que se inscreva no canal, ative o alerta, porque é só vídeo de altíssima qualidade. Até a próxima, um grande abraço para você.